Olá, boa noite para você que está aí do outro lado nos acompanhando, seja sempre bem-vindo. Vamos a mais uma edição do Etc. Nessa noite nós vamos levantar uma grande polêmica sobre você, é isso mesmo. Na verdade, sobre todos nós. De onde nós viemos? Como chegamos àquilo que nós somos? Hoje nós vamos falar do homem criado como conhecemos ou evoluído de outro ser. Nós não estamos aqui para fazer você optar por nenhuma dessas visões ou por uma dessas teses. O Etc. é um programa que tem como função provocar você a pensar sobre um tema, a conhecer mais sobre esse tema. E, portanto, se você tem dúvida, tem comentários, como que você se comunica conosco? Muito facilmente, etc@tvaparecida.com.br, etc de etc, @tvaparecida.com.br. E não fique com medo do tema de hoje, não. Nós vamos falar, o da criação e da evolução. A nossa história. Esse tema está em voga nesses últimos tempos, porque nós já vamos dizer mais para frente. Mas sinta-se à vontade, acompanhe, e você também vai aprender um punhado de coisas e tomara que você fique com um punhado de dúvidas. Aí a coisa é boa. Quando a gente tem dúvida, a gente está no caminho certo. E vamos apresentar, então, os convidados de hoje. Flávio está sempre aí. Flávio, boa noite. Boa noite. Ô César, hoje eu gostaria de começar falando da carta do Nelson Souza, que nos acompanha sempre, 73 anos. Lá de São Pio X, quilômetro 20, Francisco Beltrão, Paraná. Na carta ele fala sobre a segurança e diz que atualmente todos estão com medo. Temos medo até de falar sobre o medo e a falta de segurança. Ele diz que o grande problema são as leis falhas, falta de pulso por parte das autoridades e um desrespeito geral que leva as pessoas a não se compreender e a não se tratar bem. Queríamos deixar anotado isso. Tá bem, então nós agradecemos, né? Eu já estou com essa carta devendo, porque nós fizemos um programa aqui sobre segurança, que aliás é o tema da campanha da Fraternidade da Igreja Católica Nelson Souza. Nesse ano. Então nós conversamos um pouco sobre segurança e ele escreveu uma carta mais longa e a gente não teve oportunidade de falar outras vezes, né? Ele fica sentido, fala assim, não, eu escrevi a carta, não falaram, tá legal. Obrigado, senhor Nelson, tá? Mas Flávio, o tema? O tema hoje, criação ou evolução? César, eu não sei por onde vamos andar, mas acho que o importante vai ser que deixemos bem claro qual o ponto de vista a partir do qual estamos falando. Se é filosofia, se é biologia, se é teologia, se é paleontologia, porque cada uma dessas áreas de conhecimento tem o seu enfoque. E, até certo ponto, tem também a sua verdade. E o grande problema, acho eu, é quando começamos a misturar essas diversas áreas. Aí nasce a confusão. Espero que a gente não caia nisso. Como nós temos especialistas de áreas diferentes, certamente cada um fala da sua área, né? Pois a gente tenta se entender, porque também enriquece, são pessoas que têm visões diferentes, em áreas diferentes, a conversa fica interessante. Ao lado do Flávio está o Mário. Mário, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado. Fala para o pessoal quem é você. Eu sou um biólogo, eu trabalho com biologia evolutiva, meu doutorado é nessa área, especialmente com a evolução de peixes, mas eu também me interesso muito pelo tema geral, a evolução, e mais recentemente pela penetração desse tema na sociedade de um modo geral, justamente por causa desse ano que a gente está sendo tão requisitado para falar sobre esse assunto. Então esse é o ano da mídia dentro da minha carreira, eu acho que eu nunca fui tão entrevistado quanto em 2009, por causa dos 200 anos de nascimento de Darwin e por causa dos 150 anos, coincidentemente, da publicação do livro mais famoso dele, que é A Origem das Espécies. Então veja que você tem que agradecer ao Darwin, que você tornou-se um homem mediático por causa dele. Entre tantas outras coisas. Tenho que agradecer por outras razões também. Isso que eu ia falar, entre tantas outras coisas, né?
que ele trouxe para a humanidade, para a reflexão, para o questionamento, também ele colocou você mais visivelmente, né? Fez mais visível. Você disse que gosta de peixe, por que com peixe? Olha, é porque quando você trabalha com biologia, geralmente você tem um organismo-alvo, que é aquele grupo de organismos, ou grupo de espécies, ou espécies, com o qual você trabalha mais intimamente e que permite você ter o nível de conhecimento técnico suficiente para que você possa responder a questões mais gerais. Como eu sempre gostei de biologia, sempre gostei de bicho, desde criança, de natureza, de planta, de mexer com bicho em geral, e especialmente peixe, especialmente coisas aquáticas, eu acabei virando ictiólogo. Você tem um aquário lá em casa? Tenho, desde criança. O Flávio também não tinha, agora está tendo. Muito bom. Microcosmos, legal. biológico. E sabe qual é o programa que nós vamos fazer na outra segunda-feira? Na segunda-feira nós vamos falar sobre animais de estimação. Olha só, tá vendo? Coisa boa. Vai ser esse o tema nosso da outra segunda-feira. Vai ser legal. Então tem que gostar de peixe. Eu já vi alguns aquários grandes que tem por aí pelo mundo afora, né? Em outros países. E não deixa de ser fantástico a gente olhar aquilo, né? É um atrativo mesmo. Sobretudo porque ele está preso de lá, não faz mal para você, não tem problema, você não enfia a mão lá, né? Não precisa se molhar, não precisa botar máscara, é muito bom. Mas tá bom. E você é propenso à tese da evolução, é isso? Obviamente, sim. Eu sou evolucionista desde que eu me entendo por gente, aliás. Que é engraçado como algumas ideias, elas são mais ou menos instintivas, né? A primeira vez que um livro de evolução caiu na minha mão, foi por acaso, era um livro de divulgação, daquelas enciclopédias Life que tinha antigamente, não sei se ainda existe, é um livro sobre evolução. E com linguagem bem acessível, eu li aquilo e fiquei maravilhado. Eu falei, é isso, é isso. É possível a gente definir evolução numa palavra? Não, uma palavra não dá, só evolução. Duas, três? 2 ou 3, sim. Descendência com modificação. Descendência? Com modificação. Descendência com modificação. Tome nota em casa, daqui a pouco vai aparecer na sua tela também uma forma, então, de definir evolução. Descendência... Com modificação. Com modificação. Tá bom. Então, depois nós vamos ver o que quer dizer esse descendência com modificação. Que a gente vai falar especificamente de evolução, especificamente da criação. Né? Isso faz parte da nossa pauta de hoje. Ainda conosco para conversar... Naura estava quietinha aqui. Tudo bom, Naura? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui. Fala para o pessoal quem é você. Sou um geólogo e tive a oportunidade de conhecer uma rocha chamada basalto. Ela é bastante comum na região sul do Brasil. Pega também os países limites, Paraguai, Argentina e Uruguai. É uma rocha que se estende por uma área de 1.200.000 km². E na porção onde essa rocha ocorre, central, na porção central, tem 2 km de espessura. O volume de lava que se extravasou nessa região no passado chega a 750.000 km³ de lava. Nós chamamos isso de vulcanismo basáltico fissural. Mas as rochas, aquela brita que a gente usa, a rocha escura no sul, no sudeste, é oriunda desse tipo de rocha. E esse estudo, realmente, eu desenvolvi meu mestrado, doutorado em cima dessa rocha, me fez enxergar um mundo diferente. Um mundo da geologia que eu não aprendi na universidade. Que legal, Flávio. Então nós estamos aqui. Um gosta de peixe, outro gosta de pedra. É assim, pode dizer pedra? Tranquilo. Um gosta de peixe, outro gosta de pedra. Vamos ver como é que nós vamos nos entender. Né? Daqui a pouco teremos uma outra presença também no programa. Ô Mário, o que o Darwin tem a ver com a evolução? Tudo? Ele tem muita coisa a ver com a evolução em termos de como a evolução é percebida hoje. Mas a evolução em si, a ideia, ela precede Darwin. Só para deixar a coisa bem clara, ele é frequentemente associado como se fosse um gênio solitário, através do qual a ideia de evolução veio à tona. E não é bem assim. Na verdade, quando Darwin começou a trabalhar, já havia várias ideias evolutivas ou semi-evolutivas circulando na sociedade europeia da época. Tanto que a ideia mais intimamente ligada a Darwin, que é a de seleção natural, ela foi inventada simultaneamente por outra pessoa, que era o Wallace. O Alfred Russel Wallace. Os dois tiveram a mesma ideia mais ou menos ao mesmo tempo. Então, ambos são ingleses? Ambos ingleses. O Wallace, na época, morava na Malásia e o Darwin na Inglaterra. Ele passou a maior parte da vida na Inglaterra, exceto pela viagem de circunnavegação dele. Só que o Darwin, ele desenvolveu essa ideia num nível muito mais elaborado que qualquer outra pessoa. Não só a ideia de evolução e como demonstrar que a evolução ocorreu, mas também dos mecanismos envolvidos no processo evolutivo. Ele dedicou basicamente a vida a isso. Não só
Na Origem das Espécies, mas em vários outros livros. Ele publicou quase 20 livros a vida inteira, e muitos deles são clássicos, que até hoje são obras monumentais, que elas tocam no tema evolução, mas aquilo não é o objeto central São dela. 200 anos do nascimento dele agora? Do nascimento dele. Que mês que ele nasceu, você sabe de cor? Não lembro. Sabe, fevereiro. Fevereiro? Foi em fevereiro. Então já foi. Então fevereiro dia 12 de fevereiro. Então, 12? 12. Então é assim, por causa de 200 anos do senhor Charles Darwin, veio à tona essa história também, né, de se discutir, de colocar, que a mídia aproveita, os meios de comunicação aproveitam um fato assim, uma pessoa. Então vamos estudar essa pessoa, e há também interesses, né? Há pessoas que querem falar de evolução e há pessoas que querem forçar certas coisas, vindo à mídia até para conseguir outros objetivos. Mas isso faz parte do jogo da vida, da história do homem. É sempre assim, né? Alguma coisa mais de Darwin, Flávio? Curiosidade, ele foi seminarista. Pastor, né? Ele era anglicano e quando foi para Cambridge, ele foi exatamente com a ideia de estudar teologia e depois acabou desviando para isso. Interessante também, houve tempo que se insistiu que ele teria voltado à prática do cristianismo. Não é verdade. Mas a vida dele, o que o levou a uma mudança de perspectiva religiosa, parece que não foi propriamente a teoria da evolução. Foi mais um desgosto familiar, foi mais uma experiência meio traumática que ele teve na vivência religiosa. De maneira que, pessoalmente, eu acho que é uma pessoa de grande valor. No final da vida, quase lá em 879, ele insiste dizendo que eu não sou ateu, sou antes agnóstico, ou seja, toma uma posição de quem não sabe com certeza para que lado vai pender. Vamos ver se as pessoas conhecem Charles Darwin. Nós fomos às ruas e perguntamos isso. Você sabe quem foi Charles Darwin? Vamos ver o que as pessoas disseram. Não sei. Não sei. Não sei. Não. Ele foi um cientista, biólogo, que fez a genética das ervilhas. Foi o cientista lá, né? Da criação, que descobriu o Big Bang, né? Coisa assim. Não foi um filósofo? Sim, que elaborou a teoria da evolução do homem. Ele fez aquela pesquisa a respeito do desenvolvimento das espécies. Que ele descobriu a teoria da evolução, que é o homem veio do macaco. Charles Darwin, autor da teoria da evolução das espécies. Charles Darwin, não é? Então, que descobriu a origem do homem vindo do macaco, a evolução. Foi a pessoa que fez a teoria do evolucionismo. Tá vendo? Então, até que eu me surpreendi. Um bom número de pessoas soube dizer quem era, né? Do nível das pessoas que a gente escolheu para conversar na rua, evidentemente. Para uma amostra aleatória tá bom, né? Para uma amostra aleatória tá bom. Pois é assim. A gente sempre vai às ruas saber as coisas das pessoas, porque elas nos informam, né? Anaor, você gosta do Darwin? Olha, eu acho que para falar em Darwin, precisa ler Darwin. E eu não li, eu estudei. Eu peguei o livro de Darwin, uma das edições mais avançadas, né? Não foi a primeira. E confesso que fiquei surpreso, realmente, com algumas habilidades de Darwin para escrever, para fazer experimentos. Mas eu gostaria de me referir a um professor dele, um geólogo, Adam Sedgwick. Foi professor de geologia de Darwin, inclusive introduziu Darwin na pesquisa de campo. É um excelente geólogo, ele praticamente algumas porções da coluna geológica, os nomes cambriano, devoniano, ele ajudou a definir. Era um excelente geólogo de campo. E ele ficou surpreso realmente com como Darwin utilizou os dados, ficou inclusive decepcionado. Ele não esperava realmente que Darwin fosse enveredar pelo caminho que ele foi. E publicamente ele procurou contestar as ideias de Darwin. Eu diria que as objeções de Adam Sedgwick em relação a algumas ideias de Darwin prevalecem até hoje.
E eu me situo como uma daquelas pessoas lendo Darwin e vejo que realmente argumentos dele realmente não são válidos. Eu diria que problemas que existiam na época dele continuam existindo ainda e não responde muitos problemas levantados pelo evolucionismo.